Ora, muito bom dia. Vamos então começar esta sessão. Faltam-nos ainda dois oradores, mas esperamos que cheguem entretanto, senão pomos-los mais para o final. O meu nome é Sofia Cordeiro, sou coordenadora do Programa Oceano da Fundação Portuguesa para a Ciência e Tecnologia e também me encontro neste momento a coordenar um projeto de diplomacia científica de apoio à Declaração de Galway e Declaração de Belém, a All Atlantic Ocean Research Alliance, que é uma aliança que convido todos a conhecerem, que promove a investigação e a inovação nos dois lados do Oceano Atlântico e temos neste momento a ocorrer vários grupos de trabalho em áreas que envolvem a temática aqui de hoje, mas também falando na biotecnologia, falando na literacia do oceano, falando na importância da partilha dos dados e também da importância de partilha de infraestruturas e de outros similares. Hoje a nossa temática é a conservação do oceano e a vida marinha e vamos começar então a sessão. Nesta sessão temos a opção de falar em português ou em inglês e eu perguntava aqui na sala se há alguém que não se sinta confortável com o português. Não? Então vamos seguir em português. Um dos nossos palestrantes, o Marco, percebe o português desde que falemos devagar. Não sei se estou a conseguir fazer. Estou, Marco? Portanto, vamos todos falar em português. Qualquer pergunta dirigida ao Marco, eu pedia-vos que o fizessem em inglês, para ele perceber melhor, e o Marco também vai fazer a sua apresentação em inglês, porque se sente mais confortável. Em termos de dinâmica, vamos começar com uma apresentação dos alunos de um projeto de Ciência Viva, da equipa Can We Set, e já vou chamar o Afonso Brás, e depois teremos apresentações de vários oradores nesta importante temática, em que cada um irá apresentar o seu projeto, a sua atividade, em 7 minutos, e depois teremos cerca de meia hora para a discussão com perguntas do público. O que eu pedia, e uma vez que nós estamos aqui no Encontro de Ciência e debatemos na primeira sessão, no primeiro dia, a importância da ciência na informação às políticas públicas, seria que, depois da vossa apresentação, no final de cada apresentação, indicassem 1, 2, 3 políticas públicas para as quais a vossa investigação poderá contribuir e como. Às vezes falamos de ciência base, ou ciência básica, mas muitas vezes essa também é importante para, e num futuro próximo irá contribuir ativamente para as políticas públicas. Portanto, era este o desafio que eu lançava aos moderadores, porque esta temática é cada vez mais importante e sabemos comunicá-la a todos. E estamos aqui a falar de importantes estratégias, como a Estratégia Nacional para o Mar, mas também a Década das Nações Unidas para a Ciência dos Oceanos, que ouvimos falar agora na sessão plenária. Também estamos a falar da All Atlantic Ocean Research Alliance, a cooperação para a investigação no Atlântico, que já vos falei, mas também no âmbito do nosso país convidado, uma área de interesse é a cooperação internacional no Mediterrâneo, a BlueMed. E, portanto, há aqui várias estratégias para as quais podemos contribuir. E, portanto, sem mais demoras, chamo aqui ao palco o Afonso Brás, da equipa CANSAT, da Escola Profissional Gustavo Eiffel, para nos falar do projeto que desenvolveram. Afonso. Olá, muito bom dia a todos. Nós somos da equipa Can We Set da Escola Profissional Gustavo Eiffel. Gostava de agradecer à Ciência Viva pelo convite, de estarmos aqui para falarmos um pouco da nossa experiência na competição CANSAT. A competição CANSAT consiste em construirmos um microsatélite e lançar o mesmo a 1 km de altura. Na descida, ele envia vários dados para a nossa estação base, que depois são analisados e elaborados gráficos e partilhados à comunidade científica. Nós fomos passar 4 dias a Pontessor. Foi uma experiência enriquecedora porque conseguimos aprender várias questões
quer em termos de trabalho em equipa. Também conseguimos aprender a trabalhar melhor em equipa. Nós conhecemos alguns cientistas que nos ajudaram a desenvolver o projeto e sempre com a preocupação das águas, porque lá no local de lançamento existia muita água à volta e como sabemos, os rios, mares e tudo está a ser tudo muito poluído. Portanto, nós tivemos a ideia de, se calhar para o ano, implementarmos umas boias que, caso isto entre em contacto com a água, as boias inflam, ou seja, fazendo com que isto não afunde e não poluindo. Também poderemos medir o pH da água, a salinidade, porque se for muito alta não é possível a criação de vida. E esperamos que para o ano conseguimos implementar isso e que consigamos testar isto mesmo em água. Portanto, quem tiver a oportunidade de participar, acho uma boa experiência, porque vale a pena. Isto aqui é o nosso CANSAT, que é como é chamado. Acho que todos conseguem ver. Já tenho que levantar um bocadinho mais, não? Ali para o lado, senão não conseguem ver. Como é que se chama? O aparelho? CANSAT. CANSAT, muito bem. E é um projeto muito completo e aconselho vivamente a experimentarem. Pedi aqui a vossa ajuda dos técnicos. Está a funcionar? Pois está, é verdade, não está aí à minha altura, não é? Muito obrigada, Afonso. Acho que de facto é um projeto muito interessante e que as escolas deveriam apostar, porque junta várias capacidades, vários skills que vocês conseguem desenvolver. Obrigada. Agora, eu chamava aqui os oradores todos, se calhar aqui à mesa, começando pela Isabel Farinha, seguida da Filipa Bessa, Filipe Alves, já não sei se Filipe está aqui connosco. Filipe, desculpa, não estava a ver. Cátia Figueiredo, a Cristina Veiga Pires, o Marco e o Gonçalo Espregueira Temudo. Gonçalo, não estava a ver também. Estava a pensar que não estavam cá os dois. Peço desculpa desde já. Não há espaço para todos. Tem aqui umas cadeiras. Está aqui outra. Está aqui outra. Eu vou ser a primeira. Pois é, falta-nos a Cristina. Então, mas ficamos em pé, dá para todos. Não, eu fico em pé. Vocês sentam-se. Não. Podemos encostar. Agora, já dá para todos? Isto é um grande painel. Tem aqui uma cadeira. É um painel grande e diverso, como são as ciências do mar, que são interdisciplinares e, portanto, é por isso que nos deram um painel tão grande. Bem, vamos então, Isabel, começar com a sua apresentação. Não chegou, mas vai ter tempo de aquecer. A Isabel é da Unidade de Investigação em Design e Comunicação, do IAD, e vai-nos trazer o projeto Blue Circular Post Branding. Bom, obrigada antes de mais também pela Gustavo Eiffel por estar presente aqui com o projeto. E não quero, tenho que pôr isto à minha altura, porque há aqui uma diferença de centímetros entre o anterior e eu. O que vou apresentar, vou começar então, não quero ultrapassar o tempo, e agradecer então a presença de todos. Bom, este projeto, então vou falar em português, apesar de estar aqui em inglês, chama-se efetivamente Blue Circular Post Branding Project e a ideia é assente na economia circular e, portanto, podermos criar novos produtos a partir daquilo que é considerado o lixo marinho, mais concretamente os plásticos e as redes. Nós, neste momento, estamos efetivamente mais focados nas redes de pesca, mas mantendo esta ideia de denominador comum, que o lixo é um erro de design e, portanto, é a partir daí que nós estamos
temos tentado desenvolver este projeto tendo esta filosofia de atuação, de que o lixo é um erro de design e que, portanto, há que requalificá-lo como matéria. Este projeto está sediado na Capitania de Cascais, portanto, nos portos da Ericeira e de Cascais. Começou em novembro de 2019 e, neste momento, continuamos, e é essa a nossa ideia. Temos vários parceiros muito importantes e decisivos para este projeto e que já irei nomear a seguir. Primeiro vou apresentar então a ideia, a estrutura do projeto e, portanto, como eu já disse e não me repetindo, é a questão do plástico marinho e das redes de pesca. A ideia é este material ser coletado, no nosso caso, com o apoio e a parceria da DOCA Pesca, que iniciou um projeto chamado A Pesca para o Mar Sem Lixo com a APLM, de que está aqui presente a doutora Paula Sobral. Prazer. Esse projeto, efetivamente, está na base pioneira, no arranque de múltiplos outros, e a esse projeto inicial se deve também esta ideia. Estes detritos têm de ser separados, têm que ser tratados, têm que ser requalificados, até conseguirem, efetivamente, originar nova matéria tratável em novos produtos. Ora, o que é que nós temos? Temos a ideia base do projeto da Pesca por Mar Sem Lixo da DOCA Pesca APLM, de que os pescadores, quando vão ao mar e lançam as suas redes de pesca, o lixo que encontram não deve ser deitado de borda fora, mas deve ser recoletado, trazido para a terra, separado, e a partir daí podem entrar então num processo de economia circular. Obviamente que este projeto se encontra ao abrigo do ODS do 14. Ora, aqui nós temos algumas imagens que temos vindo a desenvolver então ao longo destes 2 anos, e o que é que nós conseguimos fazer? Conseguimos, juntamente com a DOCA Pesca, requalificar portanto, há 2 vetores aqui no projeto, que é o lixo que é coletado pelos pescadores em mar, em vez de deitar em borda fora, qualificá-lo e classificá-lo e, portanto, em determinados contentores específicos. Nós criámos outros contentores específicos para as redes de pesca, porque percebemos que o descarte deste produto podia ser um vetor à parte. E, portanto, também munidos da ideia de economia circular, aproveitaram-se estes antigos depósitos de água que não têm como ser requalificados e criaram-se estes depósitos exclusivamente para redes de pesca, onde os pescadores descartam as suas redes à partida. Portanto, este é o processo. Envolve um conjunto de parceiros, designadamente as câmaras, naturalmente, de Cascais, de Mafra, Trata ao Lixo, e os parceiros necessários em termos de transporte. Este é o processo. Dentro destes contentores de redes temos os Big Bags, temos a Jerónimo Martins como parceiro no sentido da logística, portanto, de conseguirmos levar estes Big Bags, esta tonelada que angariámos até agora, até às Urichus, onde de momento são incorporados nas solas de sapato. Portanto, as solas de sapato Azuri, que é uma marca inteiramente portuguesa, nomeadamente utiliza também outras matérias sustentáveis, como a casca de maçã e a casca de ananás, para fazer outras partes que não apenas as solas. As solas são de borracha e têm uma parte de lixo marinho. E terminando, este é um projeto que está ainda em embrionário, no sentido em que nós queremos fazer mais produtos, queremos fazer novos produtos, e nesse sentido temos feito algum trabalho de envio de amostras para um conjunto de indústrias portuguesas, porque nós queremos realmente que esta seja um projeto de orientação nacional, no sentido em que nós temos 800 km de costa e temos lixo QB, portanto podemos também ter a indústria que o possa requalificar. Nesse sentido, já enviámos amostras, designadamente das redes de pesca,
para um conjunto de indústrias, no sentido de ser possível perceber como é que, em território nacional, esta questão da extrusão, no caso as redes de nylon e nos outros casos, como é que é possível ser feita. A questão em Portugal é realmente o problema da indústria e da alguma incapacidade que ainda há em Portugal para se transformar e fazer um círculo completo da economia circular, como nós o pretendemos fazer. Várias situações são mais duras neste processo, nomeadamente o angariar parceiros. Conseguimos angariar o parceiro para a logística, que efetivamente foi um passo grande, porque só o transporte, e nomeadamente no nosso caso as indústrias estão no norte de Portugal, e enviar de Cascais para Braga era a parte difícil e conseguimos, e portanto é um projeto embrionário, como outros que existem neste país e que esperemos que todos vinguem, porque realmente é uma questão de necessidade e de prazer. E acabei. Obrigada a todos. Bom dia. Muito obrigada, Isabel. Em termos de políticas públicas, este projeto claramente contribui para a missão Starfish, em que se pretende reduzir a quantidade de lixo marinho, mas também para outras, para a própria Estratégia Nacional para o Mar. Eu acho que isso é muito importante para os SDGs, portanto, para a Agenda 2030, em que vimos o SDG 14, mas eu ressaltava que se calhar até para o SDG 17, que se pensarmos bem é o SDG mais importante para conseguirmos conseguir todos os outros, que é o das parcerias. Aqui a dificuldade que tiveram no caso dos transportes é fulcral. Sem essa parceria não teriam conseguido levar o projeto mais longe. Portanto, eu chamava a atenção de todos que, de facto, não são apenas os 16 SDGs temáticos, mas é também o das parcerias, que é fundamental para conseguirmos atingir o que se pretende. Isabel, obrigada. Obrigada. E chamo agora a Filipa. Muito bom dia a todos, muito obrigada. Eu gostaria desde já de agradecer o convite para estarmos aqui hoje a apresentar o nosso projeto e vamos passar um bocadinho dos macro para o microplástico, portanto vamos manter-nos na temática do lixo marinho e da problemática da poluição por plásticos. E hoje venho apresentar um projeto internacional do qual Portugal participa através da Universidade Nova, do MARE, e da nossa recente também grupo ARNET. E este projeto internacional, um projeto financiado pelo GPI Oceans, pretende analisar a dispersão dos micro e nanoplásticos neste interface terra-mar. Certamente já terão ouvido falar em microplásticos, eu não venho aqui falar ou de tentar definir aqui o estado da arte, mas para aqueles que ainda não têm conhecimento do que é que estamos a falar, são partículas de plástico com menos de 5 milímetros que têm uma diversidade incrível, poderão apresentar-se no meio marinho, aquático, terrestre, no ar que respiramos e que resultam também de diferentes fontes de poluição. Para o nosso projeto em particular, nós queremos ou pretendemos, um dos seus objetivos é perceber de que forma esta dispersão ocorre da terra ao mar. E para tal vamos utilizamos os modelos dos estuários, que são zonas de transição, onde sabemos, para além da sua importância ecológica, albergam também espécies muito relevantes e também são zonas de grandes concentrações destes microplásticos. Então, de uma forma muito generalizada, este projeto pretende avaliar todos os compartimentos deste sistema terra-mar, através de análises de águas da superfície, a água da coluna d'água, os sedimentos, as praias adjacentes, a zona costeira e também alguns organismos que habitam nestes habitats. Para além disso, o projeto pretende, uma vez que é internacional, teremos este modelo replicado em 3 estuários. Em Portugal foi escolhido o estuário de Mondego, da zona centro. Temos um estuário espanhol, o Ebro, e um estuário brasileiro designado Coco River, tem um nome curioso. E os objetivos principais deste projeto, para além dessa monitorização e desse seguimento da dispersão, iremos também avaliar os efeitos nas espécies, o processo de fragmentação de micro e nanoplásticos
e criar modelos de dispersão de partículas. E esse modelo irá transformar-se depois num modelo geral para a escala atlântica, uma vez que beneficiamos de parceiros, quer de uma zona do Atlântico, quer também no Brasil. Isto é a visão geral do projeto e eu agora vou-me focar especificamente nos resultados de Portugal e do nosso contributo para o projeto através de alguns resultados preliminares que já temos para o estuário do Mondego. Aqui, de forma muito breve, queria mostrar-vos os locais que nós estamos a analisar. O projeto teve início em 2020, já sabemos que com estes constrangimentos da pandemia existiram alguns atrasos na recolha, ainda assim fomos sortudos porque os nossos parceiros do Instituto Hidrográfico são responsáveis pelas recolhas ao largo da costa portuguesa, conseguiram mesmo durante este período fazer as recolhas, portanto nós temos este gradiente rio-mar mapeado e fazemos recolhas sazonais, quer da água de superfície, da água à superfície, da coluna d'água, dos sedimentos e de algumas espécies de interesse ecológico e comercial, como já tinha referido. Então temos desde o rio 4 estações no estuário do Mondego, estações estas com diferentes condições, obviamente, desde as zonas mais associadas ao rio até às zonas da embocadura. Depois temos mapeadas também 4 zonas adjacentes, as praias adjacentes à costa, para percebermos a influência na dispersão das partículas nestes ecossistemas adjacentes, e depois em mar aberto, portanto, perceber que tipo de partículas existem, as concentrações, e não só nos compartimentos, mas também nesta dispersão espaciotemporal. O projeto ainda está a decorrer e neste momento temos campanhas em curso, mas já temos alguns resultados que podemos partilhar aqui hoje convosco, nomeadamente de 2 estações, da primavera e do outono, e conseguimos perceber alguns fenómenos interessantes, nomeadamente este gráfico aqui mostra-nos que conseguimos avaliar a concentração de microplásticos desde o estuário até ao mar, que estas são apenas as estações que conseguimos... o rato não está a mapear, mas no mapa da vossa esquerda temos as estações que nós já identificámos e já caracterizámos. Portanto, existe uma maior concentração de partículas na zona estuarina, o que era um resultado expectável, sabendo nós que muitos dos microplásticos têm origem em descargas associadas a hectares e zonas de tratamento da água e, portanto, os nossos valores mais elevados encontram-se, nomeadamente, associados a estas zonas de elevada concentração, perto de hectares. Verificámos, e isto também não era uma surpresa, que todas as nossas amostras analisadas até ao momento continham microplásticos. Portanto, não há nenhuma amostra, quer da água, quer do sedimento, que não tenha microplásticos. E também encontramos uma variabilidade grande, não só no tamanho destas partículas, mas também nas suas formas e na sua composição química. Até à data já conseguimos avaliar algumas destas partículas e percebemos que temos em grande percentagem as fibras sintéticas, que são talvez um padrão muito geral de composição destas partículas, e temos também mapeado já alguns microplásticos quimicamente, e temos PET, o nylon, polietileno, polipropileno, portanto também são alguns dos polímeros mais comuns. Acelerando um bocadinho, porque já percebi que já estou a ficar sem tempo, alguns resultados muito interessantes que avaliámos foi que também encontramos uma maior concentração de microplásticos na coluna d'água do que propriamente à superfície. E isto traz-nos aqui alguma relevância nestas zonas de transição, onde existe uma grande mistura de águas e que, habitualmente, os trabalhos associados à contaminação por microplásticos avalia apenas a água à superfície, uma vez que estamos perante partículas de baixa densidade, e aqui talvez seja relevante notar que temos de analisar também a coluna d'água. É um compartimento onde existe muita interação, muito dinâmico, e nós, de facto, encontramos concentrações bastante relevantes e significativamente diferentes das encontradas à superfície. As fibras abundam e são sempre a grande fatia de microplásticos. E passando já para os próximos passos, uma vez que esta apresentação é muito breve, nós estamos neste momento a fazer também uma campanha
a percorrer o Atlântico, portanto temos até a parte da equipa a bordo e estamos a fazer estas campanhas onde existe uma recolha contínua de águas, portanto estamos a fazer o percurso todo do Atlântico, do Brasil até à nossa costa ibérica. Vamos integrar esta informação com os outros estuários, eu não trouxe aqui os resultados dos outros estuários porque não teríamos tempo, e obviamente que vamos integrar nestes modelos de dispersão, que é o output final do projeto iPlastic. Se quiserem saber mais, aqui apresento apenas a equipa, por acaso somos todas senhoras associadas ao projeto em Portugal, da equipa do MARE e do Instituto Hidrográfico, e se quiserem acompanhar mais resultados do projeto, podem aceder ao iPlastic.net, que é o website, e onde terão acesso a estas e outras informações. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Filipa. Relativamente às políticas públicas, temos também a emissão Starfish, não é? Sim. Alguma outra que te recordes? Bom, nós temos associada também a própria monitorização que temos a cargo das diretivas, e, portanto, este projeto também, de certa forma, contribui para essa monitorização e esse mapeamento de informação que, de outra forma, também não conseguimos garantir. Portanto, eu adicionaria, talvez, as diretivas quadro A e a diretiva Estratégia Marinha, eventualmente. Sem dúvida, concordo. E ainda bem que mencionaste a diretiva quadro da água, porque, de facto, nós estamos só a falar do mar. Não é? Temos que falar cada vez mais do ciclo inteiro da água, a água salgada e a água dos rios. E isto leva-nos também para um dos targets, um dos objetivos da missão Oceano, que é uma alteração de paradigma também em termos de governação. Não é? Portanto, temos que deixar de ser setoriais e pensar, tal como ouvimos há bocadinho do ciclo de carbono como um todo, também temos que pensar no ciclo da água como um todo. Filipe já está preparado. O Filipe é do MARE, há bocadinho não disse, mas a Filipa também. E, portanto, vai-nos trazer aqui uma atividade diferente, mas também muito relevante para outras políticas públicas que temos aqui em mãos. Filipe, por favor. Okay, bom dia a todos. Sim, falar um bocadinho, uma temática diferente, falar aqui da importância de duas metodologias para estudar a ecologia de algumas espécies, nomeadamente a fotoidentificação e a biotelemetria, neste caso de satélite, para estudar espécies altamente móveis, como é o caso dos cetáceos, neste caso a área de estudo será a Macaronésia. Okay. Todos nós sabemos que o oceano maioritariamente é composto por habitat pelágico, remoto, e que as GEs, ali azul escuro, não abrangem a sua totalidade, apenas parcialmente. E assim é muito difícil estudar, monitorizar, pela sua complexidade logística e financeira, o oceano aberto. Contudo, sabemos que isto alberga a maior biodiversidade e biomassa que existe nos oceanos, incluindo as tais espécies altamente móveis, como são a megafauna marinha, dos quais os cetáceos fazem parte. Não me vou focar muito na importância de estudar aqui os cetáceos, aqui uma ilustração que representa muito bem a importância deste taxa. Mas quem teve a oportunidade de ver a palestra do professor Carlos Duarte falou muito bem na plenária há pouco, percebe muito bem, mas também fiz um artigo ano passado a falar do papel na sequestração do carbono, como reguladores do ecossistema que são, espécies bandeira, etc. Assim, focar um bocadinho mais neste projeto que venho apresentar e sabendo que a importância dos padrões biogeográficos, de termos conhecimento destes padrões para conservação e sobre a ecologia de determinadas espécies e que tal conhecimento é escasso para a maioria das espécies de cetáceos que ocorrem na Macaronésia, que é uma região biogeográfica com elevada diversidade de cetáceos, estamos a falar mais de 30 espécies, um terço estão descritas no mundo inteiro, e assim o objetivo foi estudar a conectividade destes animais, tentar identificar afinidades, determinadas áreas, corredores, offshore ou hotspots. E para isso as tais duas metodologias que utilizamos foram a fotoidentificação, aproveitando o facto que o recorte da barbatana destes animais é único, permite atribuir um código alfanumérico e fazer comparação de catálogos com outras zonas. Telemetria de satélite, usamos tags biomarcadores pouco invasivos, os tais limpet tags. Estes dados estão disponíveis na maior plataforma mundial, que é o MoveBank, e também no Observatório Oceano da Madeira. Já temos 20 marcações desde 2018 e estamos a continuar, temos outras mais em curso. E também, no fim, vou falar um bocadinho só de alguns dados que já temos que estão publicados na revisão da literatura.
Assim, sobre alguns dos resultados, vou mostrar aqui, perdão, sobre algumas espécies, o fingue-roage, que é muito conhecido aqui no estuário do Sado, temos cerca de 26 animais foram vistos entre os 3 arquipélagos, Madeira, Canárias e Açores, isto através de fotoidentificação. O mesmo para baleias, uma baleia de barbas, neste caso a baleia de Braide, entre a Madeira e as Canárias. Baleia de bico, outro taxa também diferente. Neste caso, estimamos padrões de residência à volta do arquipélago da Madeira. Aqui, para a baleia piloto, conseguimos estimar probabilidades de transição entre os diferentes arquipélagos, foi um nível diferente, através de modelos markovianos. Contudo, levanta-se aqui a questão, ok, sabemos que eles movimentam-se de um arquipélago para outro, mas não sabemos se existe algum corredor biológico importante, ou seja, alguma área offshore importante. Para isso, recorremos à biotelemetria de satélite. Aqui, para esta espécie em particular, para a baleia piloto, temos 12 marcações, com mais de 1000 dias de dados, desde 2018. E passaram, de uma forma muito resumida, 54% do tempo numa área de 400 km² entre Madeira e as Ilhas Desertas, uma área muito específica, isto é muito importante para áreas de conservação. Sabemos agora, então, onde é que estes animais passam a maior parte do tempo. Contudo, numa certa altura do ano, eles saem e vão a áreas offshore, quase até entradas do Mediterrâneo, águas mais a sul, entre Canárias e Cabo Verde. Para outra espécie em particular, mas é muito mais ir ver um vídeo do que estar a falar. Agora, se eu conseguisse pôr o vídeo, claro. Ok, está a decorrer. Tentar mostrar em 30 segundos mais de 200 dias de dados. São uma espécie que não sabíamos praticamente nada. Havia 2 registros, por exemplo, nos Açores, confirmados. Marcamos 2 animais, um ficou só 14 dias, mas o que fez 200 dias foi incrível. Foi aos Açores, ficou lá quase até o início do inverno. Depois voltou, foi para a costa da África, tive a profundidades de 20, 30, 40 metros. Incrível como é que uma espécie pelágica oceânica anda em águas oligotróficas e depois no verão ou no fim do inverno, início da primavera, vai para águas completamente costeiras, muito ricas em nutrientes, que não é muito comum, foi uma surpresa. Falando das grandes baleias dos Açores, Madeira, Canárias, os cachalotes foram às Caraíbas, Noruega, isto tudo através da fotoidentificação, comparação de catálogos, mesmo para baleias de bossa, percorrem todo o Atlântico. E para terminar, aqui por exemplo a baleia sardinheira, os colegas meus, por exemplo o Rui Prieto, deram um estudo de baleias marcadas nos Açores, muitas foram para o Noroeste Atlântico, mas houve uma que veio para Madeira e Canárias e andou aqui nesta zona. Por isso, um último slide, falando em resumo e a mensagem para lá para casa, pelo menos 7 espécies. Sabemos que usam de uma forma, quer seja anual, com uso regular, ou mais costeiro, ou mais offshore, ou simplesmente sazonalmente, ou em passagem, usam as águas da Macaronésia como é um habitat importante para estas espécies. Contudo, sabemos isto para 7 espécies e ocorrem, além das 30 que estão descritas, pelo menos 20 ocorrem com alguma frequência e não sabemos mais nada. Por isso dá um grande trabalho pela frente. Podemos concluir que a fotoidentificação e a telemetria de satélite são importantes e eficientes no estudo dos padrões biogeográficos destes animais em áreas remotas. Contudo, isto é muito importante se for também acoplado a outros métodos como isótopos estáveis, genética ou acústica. É muito importante, isto suporta a importância de estabelecermos colaborações internacionais e manter bases de dados de longo prazo. Contudo, isto requer um esforço contínuo e muito financiamento, que não é fácil, sabemos o que é que estamos a falar, acho que todos nós aqui na sala. E para terminar, nós aprendemos muito, acho que viramos aqui uma grande página em termos de biotelemetria e da conectividade. Contudo, sabemos alguns dados interessantes para 1 ou 2 espécies, ou 3 ou 4, mas em termos de corredores biológicos interarquipélagos, hotspots, padrões, efeito de sazonalidade ou de alterações climáticas, ainda temos um longo caminho pela frente. Diria que ainda estamos numa fase muito embrionária. E agradeço a atenção. Obrigado. Obrigada, Filipe. Relativamente a políticas públicas, já sabes, a pergunta é a mesma. Naturalmente também temos a missão Starfish, em que o conhecimento e os gaps de conhecimento são importantes, mas não só. A própria estratégia nacional para o mar. Exatamente. Mais alguma? Sim, eu diria que isto é muito importante para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Objetivo 13 e o 14, especialmente o 14, Life Below Water, não é? E também acho que contribuem muito para Portugal, juntamente com outros 13 países e orquestrado pelo painel do oceano,
comprometeu-se a gerir de forma sustentável a totalidade das suas águas, e eu acho que este tipo de dados são muito importantes para tentar determinar áreas importantes, assim como para o objetivo também 30-30, que Portugal também está comprometido, para não falar na Diretiva 4 de Estratégia Marinha e entre outras políticas. Concordo. E acho que podíamos ainda ressaltar o próprio processo regular, o World Ocean Assessment, porque são informações importantes e que podem ser incluídas. E também, tu estiveste envolvido provavelmente com este trabalho, como aconselhamento científico para a criação de uma área marinha protegida na Madeira, a maior do Atlântico Norte, certo? Foi, é verdade. Foi um prazer, liderei um paper que saiu na Nature, foi espetacular. Divulgamos o exemplo de Portugal, nem tudo é mau, sabemos que é tudo mau, mas Portugal deu aqui um exemplo perante outras nações em que criamos a maior reserva totalmente protegida, que é ainda um fator acrescido. Não é só reserva, porque existem muitas reservas, mas depois dentro das reservas existem diferentes níveis de proteção. E a das Ilhas Selvagens, território mais a sul de Portugal, conseguimos criar a maior da Europa e do Atlântico Norte, dando assim um exemplo. E eu espero que seja este recorde que seja batido muito em breve com os Açores. Sei que estão a tratar para nos Açores fazer uma reserva ainda maior, o que será fantástico. Será fantástico, mas mais uma vez a importância do conhecimento para estas políticas. Exatamente, muito obrigada. Estes dados contribuíram muito para a criação dessa reserva. Exatamente, obrigada. Okay. Obrigado. Chamo agora a Cátia Figueiredo, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que nos vai falar sobre biomarcadores, certo? Ou a importância destes e na ecotoxicidade. Então, bom dia a todos e a todas. Como já foi apresentado, eu sou a Cátia e faço a minha investigação no Instituto Português do Mar e da Atmosfera e hoje vou-vos apresentar uns resultados que tive quando estive a fazer o doutoramento, também no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e eu basicamente estudei os elementos tecnologicamente críticos, terras raras, em condições de alterações climáticas. E o que é que são estes elementos terras raras? São muito pouco conhecidos, mesmo dentro do grupo de ecotoxicologistas, e são estes elementos que estão abaixo da tabela periódica, que vão do lantânio ao lutécio, e são elementos muito importantes, apesar de muito pouco conhecidos, curiosamente. Estes elementos têm sido utilizados no desenvolvimento de tecnologias verdes e renováveis. São aplicados em baterias de carros elétricos, híbridos, em eólicas, ecrãs de computadores, telemóveis, etc. E, por isso, a sua utilização nos últimos anos tem crescido exponencialmente. Como sabem, a vida útil dos nossos telemóveis e computadores é cada vez menor. Nós trocamos telemóvel de ano a ano, 2 em 2 anos, 3 em 3 no máximo, e eles acabam no lixo. As técnicas de reciclagem destes elementos não existem e tudo o que vai para o lixo vai para o ambiente. Para além disso, para além de serem utilizados nestas tecnologias que estão a ser desenvolvidas grandemente, têm ainda outras utilizações, como, por exemplo, na aquacultura, agricultura e também na medicina. O gadolínio, que é uma terra rara, é utilizado como agente de contraste nas ressonâncias magnéticas. É injetado, colado na corrente sanguínea e excretado pela urina e, por isso, entra diretamente nos sistemas aquáticos. E apesar de serem muito pouco conhecidos, esta utilização tem exponenciado a disponibilidade destes elementos. E a indústria, os governos têm finalmente começado a prestar atenção a estes elementos e acresce uma situação que é, eles são quase totalmente extraídos pela e na China. E isto cria aqui também um constrangimento económico em relação à utilização destes elementos que são importantíssimos para diversas indústrias. E o que eu fiz no meu doutoramento, eu comecei o doutoramento em 2017 e quando comecei não havia nenhum trabalho na literatura que expusesse estes elementos em condições de alterações climáticas. Então eu realizei uma série de experiências, hoje trago-vos 3, em que expus duas terras raras, o latânio como representativo de terras raras leves e o gadolínio como representante de terras raras pesadas.
em condições de alterações climáticas. Os 3 painéis à esquerda eu expus em guias a 250 nanogramas, uma concentração muito, muito baixinha de lantânio. Dividi em 3 tecidos, a cabeça, a víscera e o corpo, durante 5 dias e mais 5 dias de eliminação. E observei, por exemplo, um padrão de acumulação muito curioso, em que a víscera, ali do segundo ponto, do T3 para o T5, eliminou mesmo estando no meio continuamente exposto, que é muito pouco comum. E vi ainda que eliminou menos, ou pareceu eliminar menos, em condições de alterações climáticas. Não consigo mostrar aqui. No primeiro painel, do T5 para o T10, o laranja é uma temperatura maior e eliminou menos. E repeti esta experiência expondo outros organismos, para tentar perceber diferenças entre organismos. Então peguei num bivalve, a ameijoa branca, Spicula sólida, e expus a uma concentração maior, desta feita já a acidificação, o warming e os 2 conjugados. E apercebi-me que pareceu eliminar melhor em alterações climáticas, o que não estava de acordo com o que aconteceu com a espécie de peixe. Então decidi expor uma alga e vi que em condições de alterações climáticas, este vermelho tracejado acumulava muito menos do que as outras. Ou seja, um padrão muito curioso para estes elementos muito pouco estudados, e vi também que os maiores níveis de acumulação e menores não estavam diretamente ligados com os efeitos ecotoxicológicos que estes elementos muito curiosos causam. Por exemplo, à esquerda, ainda na enguia europeia, eu vi que aquela concentração pequeníssima de lantânio que expus causou o maior dano lipídico em warming, e houve uma supressão enorme das proteínas do stress térmico que não aconteceu a uma temperatura de warming, que é o vermelho atracejado, o laranja atracejado, mas aconteceu quando estava exposto a lantânio, ou seja, isto foi efetivamente causado pelo elemento em si e não pelas alterações climáticas. Em relação aos outros organismos, trouxe-vos como, por exemplo, o dano lipídico, que vemos que é claramente maior quando conjugado com aquecimento global e acidificação, o mesmo para a superfamília de biomarcadores GST, e no caso da uva vemos uma sobreprodução de clorofila e carotenoides quando está os 3 stresses juntos. De um modo geral, todas as espécies mantiveram um denominador comum, que é os efeitos ecotoxicológicos que estes elementos causam são potenciados em alterações climáticas, e o ambiente como conhecemos está a mudar, mas a concentração destes elementos também. Estes elementos emergentes que estão a surgir agora e que são completamente desconhecidos de quem são estes elementos, quanto mais o que é que estes elementos vão causar. E termino agradecendo aos professores que foram os orientadores do meu doutoramento e aos colegas do laboratório e às instituições que financiaram estes trabalhos. Obrigada a todos e a todas. Muito obrigada, Kátia. Mais ou menos a mesma pergunta. Que políticas públicas poderemos estar aqui a contribuir com este trabalho? Sim. Estes elementos, eu falo muito das terras raras, enfim, claramente que trabalho nelas e continuei a trabalhar depois do doutoramento, mas tem aqui um aspecto muito curioso, que é, não têm ainda limite regulamentado de utilização e descarga no ambiente, porque são novos, ainda não há investigação suficiente para sabermos realmente a que concentrações devemos puxar o travão de mão e regulamentar todos os elementos, são 15, não é? Eu estudei a fundo 2, e misturas dos elementos que acontecem misturados no ambiente, e por isso isto é uma das mensagens que tentei deixar com o meu doutoramento, que foi precisamos de estudar mais, perceber que estamos a utilizar desenfreadamente novos elementos para fugir à combustão de carbonos e de fossil fuels e etc., mas isso há de vir com uma consequência e nós percebemos, temos de saber essa consequência. Exatamente, e cada vez mais as políticas públicas estão centralizadas em descarbonizar e, portanto, essa descarbonização traz estes elementos e, portanto, Claro acho que é muito importante. É importante, mas conhecer. Precisamos de perceber Sim. o que irá acontecer. Sem dúvida, sem dúvida. Um trabalho muito pertinente. Obrigada, Obrigada. Kátia.
Cristina Veiga Pires, do Centro de Investigação Marinha e Ambiental, e a Cristina vai-nos trazer um exemplo de parceria também e de ciência cidadã na Ria Formosa. Certo, muito bom dia, obrigada pelo convite e pela introdução. E agora estava à procura de onde eu estava. Então, bom dia, venho apresentar efetivamente um projeto no qual há várias pessoas a trabalhar, que estão aqui referenciadas. Sou do CIMA, mas também do Centro de Ciência Viva do Algarve e veremos aqui esta relação. Este projeto nasce na vontade de avançar num conjunto multidisciplinar e pretende ver a evolução da Ria Formosa em termos de dinâmica sedimentar, de vegetação, de cobertura vegetal. Eu peço desculpa, tinha preparado em inglês e então agora estou à procura das palavras em português, da cobertura vegetal e também da distribuição do lixo marinho, principalmente o plástico. E a ideia era envolver os turistas e os visitantes da Ria Formosa. Para quem conhece Portugal e o Algarve, a Ria Formosa é efetivamente um local de grande apreço para visitas. Mas não queríamos ficar aí, queríamos também envolver ainda as novas tecnologias. E daí o projeto que vou agora apresentar. Primeiro, trabalhando no Centro de Ciência Viva do Algarve, apercebi-me que as pessoas não têm noção da dinâmica real desta laguna, deste sistema lagunar, e, por exemplo, do lado esquerdo tem aí representado a variação, estão a ver a barra migrar, eu acho que consigo aqui, conseguem ver a barra aqui a migrar ao longo do tempo, vou voltar a pôr, e da mesma maneira que a barra migra ao longo dos anos, durante o dia temos as marés e, obviamente, podem imaginar que de estação para estação também vamos ter alterações. E quando um visitante vai à Ria Formosa, vai lá um par de horas e não se apercebe desta dinâmica toda. Este era o primeiro objetivo que queríamos, era dar essa visão espacial e também temporal da alteração das variações da Ria Formosa. O outro grande desafio que gostávamos de responder aqui, mais uma vez a ligação com a comunicação, o Centro de Ciência Viva, era efetivamente responder a desafios societais e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já respondi à pergunta. E, nesse caso, há, obviamente, 3 desafios societais que estão relacionados, que será a saúde, e aqui no sentido global do termo, porque estamos a falar de saúde humana, mas também de saúde do planeta, por isso, do ambiente, e já vimos hoje de manhã que isso está relacionado, a resiliência aos desastres, aos riscos, aos problemas, e, obviamente, o ambiente. No que diz respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, temos, obviamente, a interferência com a comunidade e uma comunidade sustentável. Falámos há bocadinho de pescadores e das redes. Na Ria Formosa também queremos introduzir esse fator e, por isso, também essa ligação. Obviamente, a ação climática com as alterações do ambiente, a vida por baixo do mar e da terra, porque o sistema lagunar está ali na transição, mais uma vez, como também vimos. E neste projeto quisemos focar, então não conseguimos responder a tudo, e com as pessoas que fazem parte do projeto, das quais está aqui algumas pessoas, quisemos focar no plástico marinho, macroplástico, agora voltamos ao macroplástico, quisemos focar também na dinâmica sedimentar e, finalmente, na vegetação dunar, principalmente da duna cinzenta, com algumas espécies relativas à duna cinzenta, a arméria e a artemisia, e plantas invasivas e invasoras. E para isso, a melhor parte então era de tentarmos efetivamente fazer com que a população, a comunidade, os turistas participem. Tenho aqui um desenho que foi feito por um jornalista de desenho, que é muito interessante, e que apresenta então aqui a visão dele, efetivamente, se as pessoas ajudarem na monitorização, na análise e na recolha de dados, então conseguimos, se calhar, responder de uma forma mais fácil aos nossos desafios, que é estar em todo lado ao mesmo tempo.
Obviamente, qualquer um de nós sabemos que a amostragem não conseguimos estar em todo lado ao mesmo tempo e todos os dias do ano, e por isso esta contribuição importante das pessoas. E então, isto é muito importante, mas a ciência cidadã não é só os cidadãos a participar. É importante eles retirarem, terem ao fim da sua participação também alguma informação, conhecimento. E por isso a ideia é este círculo da ciência cidadã, é conseguirmos desenvolver um projeto no qual o cidadão que participa, ou o visitante, ou o turista, tenha um feedback quando participa. Por exemplo, já vou falar disso a seguir. Por exemplo, tenho aqui então a ideia do resultado deste projeto, não é bem o resultado, porque depois ainda há a análise da parte científica da recolha, mas o projeto está a desenvolver, e espero que este mês saia uma aplicação do LoveRia que permite então os participantes fazerem fotografias e fazer o upload dessa fotografia. Até aqui não há nada de muito novo. A parte interessante é que esse visitante vai poder observar, em paralelo à fotografia dele, como é que a Ria Formosa estava, ou na mesma hora, noutros locais, ou no mesmo local, noutros momentos. E estamos a associar a isto um sistema de integração aqui, a fotografia que vem já é com a batimetria do LIDAR, e por isso estamos aqui a fazer um sistema de informação geográfica um bocadinho mais touchy, de 3 dimensões, e aliar ainda a isso a inteligência artificial, de forma a reconhecer automaticamente as plantas alvo do projeto e o macroplástico. Desta forma, tanto as pessoas que estão a fazer as fotografias vão ter, não é fácil ver aqui, mas há umas identificações automáticas na fotografia do tipo de planta, da mesma maneira vamos ter esse reconhecimento para o macro-lixo, para o plástico, e as pessoas têm em tempo real a informação de quantas daquelas plantas estão na sua fotografia e qual é a evolução ao longo do tempo. Obviamente, atrás disto há toda a parte científica que tem que ser verificada, estudada e analisada. Mas trata-se aqui principalmente de ter essa ligação e o feedback para quem participe. E por isso trabalhamos em associação com o Centro de Ciência Viva do Algarve, o CIMA, e é um financiamento do CRESC Algarve 2020. Obrigada. Acho que não vi o vermelho. Muito obrigada, Cristina. De facto, em termos de políticas públicas, temos os SDGs. Também o SDG 17. Acho que é muito importante começarem a realizar que, de facto, todas estas pequenas parcerias que vão construindo, mesmo com a sociedade, são fundamentais com diversos atores da sociedade, são fundamentais para quando atingirmos todos estes objetivos. Na apresentação, eu salvaguardaria, ou ressaltaria, não é salvaguardaria, ressaltaria o uso das tecnologias que, de facto, são interessantes para o público e cativam. E, por isso, se calhar, este projeto vai, de facto, ter bastante adesão do público. Esperemos, e a verdade, o 17, eu já acho que normal o 17 raramente o ponho, porque efetivamente tudo aquilo que fazemos hoje em dia no multidisciplinar tem que ser com parcerias, e mais do que isso, este projeto está feito em parceria efetivamente com 2 startups de tecnologia, que é para a inteligência artificial, tanto para a aplicação, e por isso é também mais um exemplo dessa parte da relação entre várias áreas. Excelente, obrigada, Cristina. Chamo agora o Marco Tossic. Marco, it's your turn. So we will switch to English for a bit. Marco is from CIMA, also from the Algarve, and he will show us how he, through a project, he's supporting environmental governance. Marco. Thanks very much. I'm very pleased to be here in representation of the Universidad de Algarve and CIMA, the Center for Marine Environmental Research. Yes, as you said, I'd like to show you through this presentation how multidisciplinary research can support environmental governance. And I think just as this event, Encontro Ciencias, is multidisciplinary, this is an example of how we can combine science to support environmental governance. So this project I've been coordinating since 2014 in Cartagena, Colombia.
This is on the north coast of South America in the Caribbean Sea. And in this presentation, the work going into this, we have 10 co-authors, including my colleague Fernando Mendonça. But overall in the project, there were over 30 different researchers involved, which covered many different disciplines of science. And so just to give you an overview, one of the components was on coastal waters, which was actually my PhD research, where we did monitoring of over 20 different parameters of water and sediment quality to establish a diagnostic of the levels of pollution in Cartagena Bay. Other researchers focused on the watersheds of the Magdalena River to see what are the different sources of pollution throughout the entire watershed. Colleagues also studied ecotoxicology to see the levels of different metals in the local fish, including mercury and chromium, and this engaged the fishermen within the project as well. Faculty of Medicine at Universidad de Cartagena also did a component on public health research to work with these vulnerable coastal communities that depend on fishing to see how this is affecting their health. And they found mercury in the blood as well as other impacts of water degradation. Other colleagues studied the socioeconomics of the region to see how these vulnerable communities that depend on fishing as well as beach tourism are affected by pollution. Pollution in the end is reducing their quality of life, not just through public health, but also through their income, because each of these fields are being impacted economically. Another component studied sea level rise, and this study was recently published in Nature Scientific Reports. And finally, we're working with the Universidad del Algarve on a component of early warning systems to use the Moheat hydrodynamic model to generate real-time forecasts of the conditions in the bay. So this is all the science, but after the science, we have to get this information to people who can use it, right? I mean, we can't just leave this information in the library. It won't be very useful for the society or for the environmental problems if it's stuck in a library. So a big part of this project was focused on what we call knowledge transfer or knowledge translation. We want to take these scientific findings and get them to the people that need them, which are not just the environmental authorities, but also the vulnerable communities that are impacted by this pollution. They are the ones who really need to fight for their rights. So they need this information, as well as the private sector. The private sector, on one hand, generates some of the pollution problems, but on the other hand, have intentions to contribute to the solutions as well. So we developed a capacity building program where we translated the science into a language that everybody could understand, and this would generate a common understanding of what are the issues. So, for example, we wouldn't explain about the problems with fecal coliforms. We would just say that there's an issue with bacteria. Or as someone mentioned in the plenary session this morning, we don't say microalgae, we'll say tiny little plants. So in the end, it resulted in about over 60 different people who received a certificate from this capacity building program. And these same people are generating the collaboration between the private sector communities and environmental authorities that's needed for the solution. As I mentioned, at Universidad del Algarve, we continue to work on the Cartagena Bay Observatory. So this is a public online tool that you can find at this website there, where we're doing real-time forecasts of the coastal water conditions in Cartagena Bay. This also has a tool for oil spills, and so a user can use this tool to just click on any location on the map and see where a hypothetical oil spill would be transported to in the bay on a given date. We're also working on new tools in the coming months in order to forecast what would be an early warning system for coral reefs if the temperature gets too high, as well as for the sediments coming from the river to see if also the sediments go above the threshold for coral reef conservation. And in the future, we hope to continue with development of beach early warning systems as well. So this tool was developed with Universidad del Algarve, as well as another Portuguese entity, CoLab Plus Atlantic. I'm not sure if anyone here is from CoLab today, but as I said, this is a joint collaboration as well with the Universidad EAFIT in Colombia. So finally, I'd like to explain a bit about how this strategy managed to achieve support in environmental governance. There was, following each dissemination event of the project, there were some actual changes in terms of environmental governance. First, the General National Attorney sentenced the environmental authorities of Cartagena because of the pollution issues.
the Ministry of Environment generated a resolution for a committee to bring together these stakeholders as well as at the national level and find solutions to the pollution problems. Meanwhile, at the local level, the Cartagena City Council as well as environmental authorities made public decisions to increase monitoring and control of coastal zone pollution. But how did this really work? I think in addition to innovative science, I think probably everyone here could say they're doing innovative science, but the additional ingredients here that were important, I feel, first is multidisciplinary research, because this was the key to see all the different aspects of the problem, not just focus on just say the water quality, but how the water quality is affecting all aspects of society. And the other is stakeholder engagement, because without engaging with the stakeholders, we can't actually get that information to the people that need it. All of these components together contribute to an improved understanding. And once we make this improved understanding public, well, that's when the press becomes involved. And there was a lot of impact in the public press at the national level of television, radio, and newspaper that were making this more available to the public. And really, that's the stage we need to get to, because that's the stage when there is pressure on policymakers. Once it becomes a hot topic that everybody's discussing, then policymakers decide, well, we need to respond with something, and poof, it resulted in policy. So don't underestimate the power of the press. So this is all I wanted to present to you. As a new research here in Portugal at the Universidade de Algarve, I'm looking for colleagues to collaborate with, so if anybody would like to work on multidisciplinary research such as this, please feel free to contact me in my email or LinkedIn. And if you'd like to know more about the project, here's the project website where you can find all of the articles and tools and dissemination project that it produced. Muito obrigado. Thank you, Marco. I think what you have presented us about knowledge transfer is really key to transform the knowledge that we generate in science into policies. And the engagement of the public is crucial. The Mission Oceans, Mission Starfish indicates that there is an emotional gap between the society with the sea. So I think in this project you have really fill in that gap and contribute to a result. And knowledge transfer is very important in the UN Ocean Decade, right? So it's something that you can explore that and maybe have a stamp for your activities in the Cartagena Bay, because it's really contributing to something that it's important, and it involves the value chain in this area. Is any other policy strategy that you'd like to highlight? Well, as a previous colleague mentioned, the main policy that's needed is discharge control. The limits for discharge control is really something that's very far behind. Really, the initial conventions were in the 1980s to establish this, and in most of the Caribbean countries that I've worked with are still very behind in having science-based methods for establishing those limits. So that's on the one hand, but I guess another reflection from the project is really the value in public education. Because again, the only real change we observed to happen after it became public knowledge of the problems. And so sometimes it's really just a factor of educating the public about what the problems are and how they affect them. And then that's really, I guess, the key to pressuring policymakers. Thank you very much, Marco. Obrigado. E finalmente chamo Gonçalo. Gonçalo é do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, o CIMAR, e vai-nos falar de um assunto bastante diferente, ciência mais básica, relacionada com os cetáceos e a sua pele. Gonçalo. Só um momento. Bem, eu estou realmente em representação do CIMAR, mas neste momento, devido à volatilidade do emprego científico, o meu contrato é com a Faculdade de Ciências de Lisboa, mas vou apresentar um trabalho que fiz enquanto no CIMAR. Então, realmente vou apresentar sobre a perda de genes e a remodelação evolutiva da pele dos cetáceos, um tópico de ciência bastante básico. Então,
normalmente temos uma disjunção entre o genótipo, a sequência de DNA que os animais possuem, e o fenótipo, a característica morfológica ou fisiológica dos animais que pretendemos estudar. No entanto, com a explosão de dados de DNA genómicos, possibilitados por vários projetos internacionais, como o Genome 10K, o Vertebrate Genome Project e, mais recentemente, o Earth Biogenome Project e o ERGA, que é uma iniciativa europeia para sequenciar o genoma de todas as espécies existentes na Europa, possibilita a comparação entre animais bastante próximos e mais distantes, que nos permitem ver que genes estão presentes em determinados animais e não presentes noutros, e como isso explica as diferenças de morfologia ou outras características dos animais. Só tipo de exemplo, em termos de cetáceos, neste momento, e verifiquei isto ontem, e os números estão sempre a mudar, já foram sequenciados 27 espécies de cetáceos, mais de 700 mamíferos, mais de quase 5.000 espécies de animais e 10.000 organismos eucariotos. Normalmente, quando se pensa em evolução, pensa-se na aquisição de características e um aumento de complexidade. No entanto, após a revolução genómica, começou-se a perceber, e isto já era mais claro em bactérias e outros animais microscópicos, mas começou-se a perceber em animais mais complexos, como os animais, que a perda de genes também pode ser um motor de inovação. E tem aqui o exemplo de um artigo por dois autores em 2016 que falavam exatamente sobre isso e um pouco como pode processar esse modelo de inovação através da perda de genes. Então, os genes normalmente tendem durante largos períodos de tempo a ser estáveis, havendo acumulação de duplicação de genes e outros mecanismos que tornam a função dos genes algo redundantes para complementar-se uns aos outros, e depois há alguma diversificação dessas funções, criando pathways bioquímicos alternativos. No entanto, os animais estão adaptados a um meio ambiente específico. Havendo uma alteração do ambiente, haverá alguma dispensabilidade de alguns genes, ou seja, alguns genes que já não serão tão necessários para o ambiente que alterou-se, e então haverá uma acumulação de mutações ou outro tipo de alterações que fazem com que certos genes passem a não ser funcionais. Havendo então essa alteração no indivíduo, ela poderá ser expandida para outros animais da população ao longo do tempo, e com seleção ou com mudanças neutrais, esse gene passará a estar perdido na população. Quando pensamos em mamíferos, então há uma grande diversidade morfológica e outras características, havendo animais que voam, como os morcegos, animais em terra, como elefantes, ursos, etc. E animais marinhos, como os golfinhos e as baleias, focas, etc. Se pensarmos no corpo típico de um cetáceo, de um golfinho, vemos que tem alterações morfológicas que permitem adaptar-se muito bem ao meio ambiente aquático, como a pele bastante lisa, alterações na dieta que permitem alimentar-se do que existe no mar, alterações na morfologia da cabeça e da capacidade sensorial que novamente permite estar muito bem adaptado ao meio marinho. Quando pensamos na pele dos cetáceos, e temos aqui no lado esquerdo a pele humana e no lado direito a pele dos cetáceos, vemos que as alterações que ocorreram durante a evolução fizeram com que a pele dos cetáceos fosse muito mais espessa, houve uma perda dos pelos e glândulas sebáceas e sudoríparas, e outras alterações como
ausência de cicatrização do tecido, mas uma reparação bastante rápida da pele, tornando-se completamente nova. Olhando em detalhe os genes que sabemos que estão envolvidos na criação da pele no homem e outros animais, vemos que no genoma dos cetáceos muitos destes genes já foram perdidos, havendo alterações que fazem com que as proteínas não sejam produzidas. Não sei se consegue ver, mas aqui no canto superior esquerdo vemos genes que promovem as camadas de pele foram perdidos. Alguns genes ali embaixo do lado esquerdo que fazem com que as células se unam umas às outras também foram perdidas. E alguns genes ligados à inflamação e imunidade, no canto inferior direito, e genes ligados à produção de pelos e de glândulas sebáceas também foram perdidos, obviamente. Do lado direito temos uma árvore evolutiva das espécies de cetáceos para a qual já existem genomas publicados, e vemos ali 2 exemplos de genes onde, no primeiro, a serpina 12, os primeiros exões em golfinhos, na parte superior da árvore, foram completamente perdidos. Nas baleias de barbas em baixo tem mutações que fazem com que a parte do fim da proteína não seja transcrita, ou seja, produzida. E comparando nas 2 linhas de baixo o hipopótamo e a vaca, onde os genes estão completamente intactos, vemos que é um padrão bastante consistente. Olhando para o que já está publicado na literatura científica, vemos que não é só na pele que isto acontece, vemos também genes envolvidos na redução dos membros posteriores, vemos na capacidade de mergulho e de armazenamento de oxigênio, que alguns genes também foram perdidos, na ecolocação, como um sistema sensorial, nos olhos e nos órgãos de taste, sabor, também foram alguns genes perdidos, e também no tamanho do cérebro também temos alguns genes que foram perdidos que permitiram que o cérebro se expandisse. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que mudanças dramáticas no ambiente, neste caso da terra para o mar, levou a uma relaxação da seleção sobre certos genes que fazem com que eles sejam perdidos e tem com certeza consequências para a conservação nos animais. Basta-me só então agradecer aos meus coautores, os colegas de trabalho no CIMAR e às agências de financiamento. Muito obrigada, Gonçalo. Agora a mesma pergunta. Em termos de políticas públicas, como é que os resultados deste trabalho, que é de base, poderá contribuir? Realmente falta ainda, se calhar, alguma aproximação a resultados práticos, mas este conhecimento de base serve certamente para dar a conhecer melhor os animais ao público, com certeza. Há muito turismo para a observação de cetáceos, e esta informação pode ser algo que pode ser incorporado na informação que é dada aos turistas. Certamente na conservação, e falaram há pouco das áreas marinhas, é importante ver, como o Miguel falou, dos circuitos onde as baleias migram, também incorporar alguma desta informação, como é que o ambiente como é que mudanças no ambiente podem alterar a fisiologia dos animais, tendo em conta a sua base genética. Exatamente, também chamar-nos a atenção que as alterações climáticas
não têm efeito só hoje, mas podem produzir efeito aqui há bastante tempo, e nesse aspecto é importante não só nós cientistas, mas também os decisores políticos terem isso em conta, e que as ações de hoje até já vão atrasadas. Obrigada, Gonçalo. Agora temos aqui cerca de 10 minutos, 12, talvez para 2, 3 perguntas do público. Quem é que é o primeiro? Se aventura aqui com o nosso painel, o nosso generoso painel. Não acredito. Então vou fazer eu uma pergunta. Nós falamos da importância, não é, dos resultados da ciência para as políticas públicas, mas também para que os nossos políticos e decisores tenham a consciência da importância de tomarem decisões, muitas vezes é importante informarmos a sociedade. E aqui alguns de vocês trouxeram-nos bons exemplos de Science in Society, portanto, ciência participativa, e eu, até para ultrapassarmos este emotional gap, que tanto se fala agora na missão Starfish, gostaria que falassem um pouco sobre exemplos, boas práticas nos vossos projetos, para envolvermos os cidadãos e conseguirmos ultrapassar este passo e conseguirmos, de facto, influenciar as políticas. Cristina, se calhar começo por ti. Eu se calhar vou falar alto. Na realidade há muitos exemplos por todo Portugal e o mundo hoje em dia para fazer essa ligação com a sociedade, e acho que é aquilo que nos falta e é aquilo que temos mesmo que avançar para. Há bons exemplos de resultados na medicina, já há ciência participativa na medicina, de reconhecimento de imagens, passa tudo muito através da tecnologia também, e eu acho que em quase todos os nossos domínios podemos trabalhar nisso, que seja para a poluição, estamos aqui mais na área do mar, não é? Já há muitos anos atrás, em oceanografia, quando um dos porta-contentores de sapatos Nike perdeu os sapatos no mar, foram chamados as pessoas a dizerem onde é que encontravam os sapatos na praia, não é? Para ajudar às correntes, a descobrir as correntes marinhas, e penso que estamos a avançar nesse caminho, e cada vez mais não é só a aquisição de dados, mas o tratamento de dados, porque as filmagens que existem no fundo do mar, por exemplo, o reconhecimento, há tantas imagens, há tanta informação a ser recolhida, que o número de investigadores, embora haja muitos investigadores no mar, ouvi na plenária de hoje de manhã em Portugal, não são suficientes, e por isso, para quem tem filmes à beira-mar para reconhecer ou no fundo do oceano, chama-se as pessoas a participarem, a reconhecer ou animais, e penso que isso tudo é importante, mas sobretudo as pessoas depois terem a informação de volta, ou seja, participam, ganham conhecimento, mas também precisam de saber onde é que acabou a participação deles. Se foi um artigo científico, se foi a mudança de política geral, penso que esse retrocesso às pessoas é muito importante. Obrigada, Cristina. Mark, more or less the same question. So, a best practice that you have included in your project that really convinced the people to get on board and be engaged with the science that you were doing to influence public policies. Sure. Well, I think really the question is the channels of communication, how to get this information to these different public people. The capacity building program I showed, I think, was one of these ways, because we invited these people to come together, and so they were participating, they're spending time together from the different sectors of the stakeholders. And so this is one way, but this is not a way that maybe is always available. This is usually through a project that has specific funding for that purpose. I think a way that all of us as scientific researchers can do this more is really making the effort for public dissemination. So I mean, everyone's very proud to have that article published in the peer-reviewed journal, but I think each of those articles should also be accompanied by some sort of public dissemination effort to translate that and make that available for the press and for whoever else is within their contacts. And finally, I think really the activities that Christina was presenting is another
continuous channel that's available through tourism. There's always, I guess, a flow of tourism, whether it's local or international, and using tourism as a way to show science through ecotourism or scientific tourism even, is I think also an opportunity to get people involved on a continuous way. Sofia, podia só acrescentar uma coisa, peço desculpa, mas acho que estamos aqui num encontro onde a Ciência Viva é organizador e penso que a comunicação de ciência através da Ciência Viva, da agência ou dos centros de Ciência Viva é uma das maneiras em Portugal que está a ser muito bem sucedida e é um bom exemplo de participação com o público. Sem dúvida, sem dúvida. Também, se calhar, falarmos nas escolas azuis, nas Blue Schools, que estamos a desenvolver, que são um exemplo também para o trabalho que estamos a construir no Atlântico, e são fundamentais também o programa O Mar e Vai à Escola. O Colab Atlântico também tem um projeto agora muito interessante, que é o Projeto 19, em que os estudantes do secundário utilizam ou transformam o conteúdo de um artigo científico em linguagem que eles entendem e que a sua comunidade mais próxima, a sua família também entende, através de uma apresentação ou de uma outra arte. E, portanto, há de facto cada vez mais exemplos aqui, não só de ciência participativa, mas também de literacia dos oceanos, e acho que Portugal se tem que orgulhar disso. Agora, não sei se há mais alguma pergunta, ou se terei eu continuar a fazer. Ainda temos 6 minutos. Ali? Sim. Eu reparei que há alguns biólogos, eu queria perguntar se conselhos é que dão para alguém que se querem meter na área do género. Ir para a ver, ir para o Algarve, ir para os Açores. O que se pode dizer? Bem, eu acho que, tentando dar algumas partindo do meu caso prático, não é? A paixão deve ser o motor da escolha, não é? E eu decidi ser bióloga marinha e essa escolha foi até quando era muito pequena e passava horas a ver os documentários do David Attenborough, que ainda hoje nos delicia, não é? Com muitos documentários. E portanto, os conselhos, eu acredito que é importante apostar muito na formação, obviamente, na formação adequada, mas também nesta colaboração e esta interdisciplinaridade que hoje também ouvimos aqui, nomeadamente nestas questões da comunicação de ciência. Eu acho que cada vez mais nos apercebemos que fomos talhados ou perdemos muito tempo da nossa formação dedicada à comunicação científica e à comunicação para os pares e talvez não nos focamos muito nesta comunicação e ou a ciência feita para a sociedade. E eu senti muitas dificuldades ao longo da minha carreira nessa transferência de conhecimento, nessa transferência de comunicação e apostei agora, mais tarde, nessas ferramentas de comunicação. Portanto, eu acho que ter uma visão um bocadinho mais global do que é que a ciência e as ciências do mar podem ser muitas ciências naturais, ciências exatas. Eu daria isso como exemplo, como talvez alguma ajuda, não sei se... mas resumindo, eu acho que o amor, a paixão e sem dúvida esta conexão que nós falamos muito, não é? Esta falta de conexão vai ter que ser trabalhado e vai ter que ser sempre o motor de qualquer escolha na vida, não sei. Não sei se estou já a entrar na filosofia, não é? Sim, no fundo é isso. A grande maioria das pessoas fazem-no por amor, desde pequenos que sentiram essa vontade. Eu, inclusive, revejo-me um bocadinho na história de ver os documentários no domingo. Só a voz do narrador, ouvir essa voz já nos traz, já aquece o coração. Mas é isso, é gostar do que se quer, saber que se quer isso e saber também que não é fácil, que é um mundo muito competitivo, que traz dificuldades, mas que é ir à luta. Há muitas outras opções para além da investigação, há que conhecê-las todas e fazer as escolhas que são mais acertadas para nós. E se é algo que queres, força, vemo-nos daqui a uns tempos. Gonçalo, alguma coisa a acrescentar? Bem, eu não sou propriamente biólogo marinho, gostava muito de ter sido, mas não deu. Mas é isso, é saber exatamente o que se quer. Há sempre hipótese de mudar. Eu já mudei de
de tema de investigação muitas vezes na minha vida. Já estudei doenças mentais, já estudei abelhas, já estudei cetáceos, por isso é ir à frente e depois pode-se mudar sempre de ideias. Eu acho que o Gonçalo disse aqui uma coisa muito importante. A biologia marinha não é só biologia. Todos os exemplos foram dados à física, química e muitas outras coisas. Por isso também é muito importante de perceber que a biologia marinha não é só biologia. Há o ambiente, há a tecnologia, foram aqui apresentados à sociedade, foram apresentadas muitas outras áreas complementares à biologia marinha. Este encontro proporciona exatamente um leque de possibilidades a nível da biologia, que é muitas vezes desconhecida, porque muitos alunos entram na área de biologia sem saber, às vezes, para o que vão, e permite, agora a parte final, quando falou da análise de dados, lembro-me logo, data analyst, realmente um biólogo pode ser um data analyst também. E pelos vistos, há a procura da data analyst na área da biologia para analisar os dados, para interpretar, para fazer dashboards, para fazer a tal comunicação. E isto realmente é brilhante para proporcionar esse leque. Obrigada. E eu, se me permitem, se calhar até acrescentaria próprios advisors, conselheiros, na área da política, não é? Que envolvam estas áreas mais ambientais, cada vez mais são importantes para que... Oi, peço desculpa. Cada vez mais são importantes para que o país siga em frente. Portanto, não focar apenas na biologia e investigação só no órgão, mas sim extrapolar para todas as outras ciências que estão à volta, porque de facto a área do mar é muito interdisciplinar. Para divulgar mais facilmente, visualmente comunicar à população em geral. Porque se nós conhecemos o objeto de estudo, é muito mais fácil depois comunicar, passar informação, a tratá-la de forma adequada, enfim. Eu própria sou doutorada em biologia vegetal e estou a fazer gestão de ciência, portanto, e noutra área totalmente diferente. Portanto, as nossas hipóteses não terminam só quando nós vamos para a universidade e estudamos aquela matéria, não. Eu acho que a universidade, além de nos dar competências ao conhecimento científicos, dá-nos as competências. Depois nós podemos utilizá-las de diferentes formas. Portanto, se é isso que gostas, força, mas não fiques só fixa numa coisa. Explora, abre a mente e certamente depois vais encontrar aquilo que de facto te dá prazer para fazer. Que é a motivação que a Filipa estava a falar é de facto o mais importante. Bem, se não há mais nenhum comentário, damos por fechada esta sessão. Agradeço a todos os oradores, também a vós participantes. Da próxima vez quero-vos ver um bocadinho mais ativos, está bem? E pronto, muito obrigada e vamos então almoçar agora. Obrigada.